A reencarnação biblicamente refutada. De acordo com a doutrina espírita, reencarnar significa voltar com a alma para dentro de um novo corpo. Veja o que o pai do espiritismo moderno, Allan Kardec, disse sobre o assunto no capítulo 4 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Não há dúvida que, sob o nome da ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus e que foi confirmada por Jesus e pelos profetas de uma maneira clara, de onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras de Cristo. Será que Allan Kardec tem base bíblica para afirmar uma coisa dessas? É verdade que a reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus e que foi confirmada por Jesus? Resposta: com certeza não. Para os judeus que escreveram a Bíblia, não existe o termo reencarnação, e muito menos tal ideia aparece nas Escrituras. Os judeus entendiam a morte como sendo um estado de total inconsciência, até o dia da ressurreição corporal. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre, não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 9, versículos 5 e 6. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vás, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9, versículo 10. Os vossos mortos e também o meu cadáver virão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz os seus mortos. Isaías 26, versículo 19. Só esses textos já são suficientes para provar que os judeus jamais acreditariam na reencarnação, tanto que o livro Eclesiastes afirma que na morte não há consciência, amor, ódio, e que a pessoa morta não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol, ou seja, nesse mundo. Se não tem parte alguma nos acontecimentos do nosso cotidiano, então isso significa que não reencarna. A seguir, veja a lista de alguns escritores judeus que acreditavam ser a morte um sono e não uma oportunidade para reencarnar. Davi, no Salmo 13, versículo 3. Jeremias, em Jeremias 51, versículo 57. Daniel, em Daniel 12, versículo 2 e 13. Paulo, em 1 Coríntios 15, versículo 6 e capítulo 20, Tessalonicenses 4, versículos 13 a 15. Mais de 50 vezes a Bíblia compara a morte a um sono. E para finalizar a lista com chave de ouro, o próprio Jesus, ao contrário do que disse Allan Kardec, demonstrou a mesma crença de que a morte é um sono e que, portanto, não é possível uma pessoa que está dormindo e inconsciente reencarnar. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. João 11, versículos 11 a 14. Portanto, aceitar a reencarnação é que significa negar as palavras de Cristo. E a afirmação de Allan Kardec, de que para os judeus, reencarnação é outro nome para a ressurreição. Resposta: simplesmente não há apoio bíblico para uma afirmação dessas, por algumas razões. De acordo com a maioria dos dicionários, reencarnação é ato ou efeito de reencarnar, ter pluralidade de existências com um só espírito, em corpos diferentes. Já a palavra ressurreição vem dos termos gregos anástasis e ergesis, que significam levantar, erguer, surgir, sair de um local ou de uma situação para outra. Perceba que o significado do termo ressurreição, no original bíblico, não tem nada a ver com reencarnação. Biblicamente, ressurreição é o mesmo que ressurgir do pó da terra, segundo Isaías 26, versículo 19, e não reencarnar. Na Bíblia são mencionados 8 casos de ressurreição, sendo 7 de restauração da vida, isso é, ressurreição para tornar a morrer e não ressurreição para tornar a reencarnar.
No mesmo livro em que Kardec afirma que ressurreição e reencarnação são sinônimos, ele se contradiz. As ideias dos judeus sobre esse assunto, e sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, pois apenas tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Poderiam crer que a ressurreição é o mesmo que reencarnação se eles apenas tivessem noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo? Também merece destaque a aparente prepotência dele em dizer que também que os judeus designavam pela palavra ressurreição o que o espiritismo chama mais apropriadamente de reencarnação. Como um homem pode dizer que o espiritismo sabe melhor que Deus o significado do termo ressurreição, sendo que o Eterno é o autor da vida? Atos 3, versículo 15, 2 Timóteo 3, versículo 16. Como Allan Kardec poderia estar certo se Cristo disse em João 11:25 que ele, Cristo, é a fonte da vida e que o meio que utilizará para devolver a vida aos mortos será a ressurreição, como ensinada na Bíblia? Em quais textos bíblicos Allan Kardec se baseou para afirmar que Cristo e os judeus acreditavam na reencarnação? Resposta: ele tira do contexto vários versículos para tentar apoiar biblicamente as conclusões dele. Iremos analisar os principais e colocá-los no devido contexto para que o nosso amigo não fique com dúvida alguma sobre o que a Bíblia realmente ensina sobre o assunto. Mateus 11, versículos 13 a 15. Com base nesse texto, os espíritas ensinam que João Batista era Elias reencarnado. Refutação: a afirmação de Jesus em Lucas 7:28 e Mateus 11, versículo 11 diz: entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior que João Batista. Ele não afirmou: entre os reencarnados não surgiu ninguém maior que João Batista. O próprio João Batista disse que não era Elias. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. João 1, versículo 21. João Batista sabia quem ele era melhor do que qualquer um. João 10, versículo 41 diz que João não fez nenhum sinal. Com Elias foi diferente, ressuscitou mortos, fez com que descesse fogo do céu e realizou outros milagres que João nunca fez. Ler 1 Reis, capítulo 17, versículo 19 a 24, capítulo 18, versículo 41 a 46. Ler também 2 Reis, 1 9 a 16. Fica claro com isso que eles não eram a mesma pessoa, pois cada um tinha seus dons espirituais. João 3, versículos 1 a 12. Allan Kardec diz que nascer de novo significa reencarnar. Refutação: a experiência do novo nascimento é uma das mais lindas e sobrenaturais que existe. O Espírito Santo convence e atrai o pecador para Cristo e transforma-o completamente. Portanto, não podemos confundir reencarnação com regeneração do ser humano. Quando o Salvador afirmou que devemos nascer de novo, não tinha em mente a ideia de reencarnação. Isso porque nascer da água é ser batizado por imersão, como Jesus foi batizado. Nascer do Espírito é ser transformado pelo Espírito Santo. O novo nascimento, longe de significar reencarnação, é uma transformação do caráter que se revela em atitudes, incluindo a obediência a Deus. João 14, versículo 15. As coisas erradas que gostávamos de fazer, não fazemos mais. As coisas certas que não gostávamos de realizar, passamos a gostar. Isso é nascer de novo, mudar de vida, ou seja, morrer para uma vida de pecado e ressuscitar para uma vida santa com Cristo. Romanos 6, versículo 4. Ser nascido da água e do Espírito equivale a nascer de novo. No grego, nascer de novo significa nascer do alto, de Deus. Os que são nascidos do alto têm o Criador como Pai e se parecem com Ele no caráter. Pela graça de Cristo, desde o momento em que nascem de novo, obtêm forças para lutar contra o pecado. Romanos 6, versículos 12 a 16, ao invés de permitir que o pecado os domine. 1 João 3, versículos 9, 5 e 18. Com isso, concluímos que o novo nascimento não é reencarnar, é ser transformado pelo Espírito Santo. A Bíblia não ensina a existência da reencarnação, de acordo com Hebreus 9, versículo 27.
Algumas pessoas têm a sensação de já terem visitado certos lugares, e muitos espíritas ensinam que isso acontece por causa de passeios em vidas passadas. Como explicar essa impressão de que já estivemos em um lugar onde nunca tínhamos ido? Resposta: nossa mente é muito complexa ao ponto de a própria ciência não compreendê-la tão bem. Certo é que o cérebro pode facilmente nos passar a sensação de que já estivemos em determinado lugar, mesmo nunca tendo passado perto, simplesmente porque nossa mente já gravou um cenário parecido que poderíamos ter visto em uma viagem, num filme, num desenho, etc. O fato de acharmos que já estivemos em determinado lugar jamais poderá insinuar que exista a reencarnação, assim como uma pessoa que nunca comeu um prato de lasanha poderá dizer: acho que comi isso em outra vida passada, pois a lasanha não existe há tanto tempo assim. Se fosse possível comer a lasanha em outra vida, então até mesmo a comida reencarnaria. Quais textos da Bíblia provam que a doutrina da reencarnação não se origina em Deus? E por quê? Resposta: são muitos. Vejamos alguns. Efésios 2, versículos 8 e 9. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, é um presente. Se fosse através da reencarnação, seria pelas obras. Está escrito: se, porém, andarmos na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1, versículo 7. Vemos que não é a reencarnação que nos purifica dos pecados, mas unicamente o sacrifício de Jesus na cruz. Ninguém pode estabelecer outro plano de salvação, nem mesmo Allan Kardec. No Evangelho de João 1, versículo 29, está relatada a declaração de João Batista sobre Jesus. Sabe o que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não precisamos reencarnar para atingirmos um estágio de maior perfeição. Precisamos do Messias. Romanos 3, versículos 24 a 31. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, através da redenção que há em Cristo Jesus. Aqui na Bíblia menciona que o perdão é através da salvação que há em Jesus, e não que iremos melhorar através de sucessivas reencarnações. 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 e 18. Nesse trecho bíblico, o Senhor nos diz que irá voltar para nos buscar. Se existisse a reencarnação como um meio de aperfeiçoar o ser humano, por que Jesus teria de vir e nos levar ao céu? Poderíamos ir sozinhos por nossos méritos, algo totalmente antibíblico. 1 Coríntios 15, versículos 51 a 54. Este verso nos ensina que, para sermos aperfeiçoados, Cristo tem de voltar e nos transformar de uma só vez, instantaneamente. Não temos de passar pela reencarnação. 2 Coríntios 6, versículo 2. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Podemos notar que a salvação ou aperfeiçoamento da pessoa não vem depois da morte com a reencarnação, pois isso levaria muito tempo e o sacrifício de Cristo não teria eficácia alguma. Temos a oportunidade de ser salvos apenas agora nesta vida. Hebreus 9, versículo 27. Este é um dos textos bíblicos que melhor refutam a doutrina da reencarnação. Diz o seguinte: e assim como aos homens está ordenado que morram uma só vez, vindo depois disso o juízo. A palavra de Deus é clara ao dizer que morremos uma só vez, não 2, 3, 4 ou 5 para depois reencarnarmos. Note que, após a morte, vem o juízo. A vida da pessoa é selada para a salvação ou para a perdição, e não para a reencarnação. Sendo que a reencarnação não existe, como o ser humano pode se aperfeiçoar? Resposta: passando por todas as fases da salvação. Resumidamente, são elas: a justificação. Justificados, tornados justos, perdoados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, versículo 1. A santificação, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, versículo 14. A glorificação. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Romanos 8,17. Ser glorificado é ser transformado na volta de Cristo, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador,
o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Filipenses 3, versículos 20 a 21. Nesse processo de salvação elaborado por Deus, não há lugar para a reencarnação. Porque reencarnar se nessa vida estamos sendo santificados e se seremos glorificados na volta de Cristo. Considerações finais. Um importante princípio filosófico é o de que duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Portanto, pelo que estudamos nesse estudo, podemos concluir que aceitamos a Bíblia ou a doutrina da reencarnação. Não há como acreditar nas duas. Qual ensino você irá escolher? Finalizamos com algumas citações do livro de Jó, que também comprovam a não existência da reencarnação. Jó fez uma pergunta e ele mesmo deu a resposta, inspirado por Deus. Oramos para que nosso amigo e ouvinte aceite a resposta bíblica para esta importante pergunta. Os mortos podem reencarnar? Pergunta. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Jó 14, versículo 14. Resposta. Assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto exibirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Verso 12. Antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte. Jó, capítulo 10, versículo 21. Porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho onde não tornarei. Jó 16, versículo 22. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita, o conhecerá jamais. Jó 7, versículo 9 e 10.